Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Hoje eu quero usar aqui esse pequeno trecho na carta aos Hebreus, no momento em que o autor ele fala sobre a disciplina de Deus, né? A disciplina de um pai amoroso que nos instrui na nossa jornada. Eu resolvi escolher esse versículo aqui porque ele falou muito comigo. Eu pude extrair em cada detalhe tudo aquilo que o autor ele está falando. Eu gostaria de compartilhar com você que me acompanha. Eu gostaria de te convidar nesse momento a meditar um pouquinho sobre a sua corrida, sobre a sua trajetória, sobre o processo em que você está vivendo e tudo aquilo que você já viveu com Deus e que você ainda acredita que vai viver. Para que nós possamos extrair deste versículo um alimento profundo que transforme as nossas almas. Mais ou menos como uma vitamina que fortalece o nosso espírito para que a gente possa continuar nessa trajetória. Então vamos lá, eu quero ler junto com você aqui em partes, para que você entenda onde eu quero chegar. O autor diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. Eu queria começar por aqui. Esse peso que nos torna vagarosos. Você já parou para meditar um pouquinho e avaliar, né, a sua trajetória, o quão você se esforça para que você possa, de fato, caminhar dentro da vontade de Deus? Quando o autor, ele diz aqui, estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, ele está dizendo, existe um mundo físico e espiritual que vê o nosso comportamento e que influencia, que impacta no nosso comportamento, mas nós devemos nos livrar de alguns desses pesos para nos tornarmos alguém que caminha com mais perseverança, com mais esforço. Eu vou ser mais clara. Quando o autor ele diz vagarosos, ele está falando literalmente de pessoas que não têm pressa, pessoas apáticas, abatidas, pessoas que não se importam, pessoas que não se mexem, pessoas que não estão muito dispostas a mudar o próprio cenário, que se acomodaram e aceitaram uma realidade que muitas das vezes mantém elas aprisionadas. Há um peso que impede elas de viver dentro da vontade de Deus. Eu espero que tudo que eu esteja compartilhando com você esteja ficando claro, mas eu vou dar um exemplo, eu vou me usar como exemplo. Eu mesma, em muitos momentos da minha vida, fui chamada por Deus para fazer isso que eu já faço aqui com vocês, compartilhar a palavra. Eu sempre tive muita facilidade com comunicação e durante muito tempo da minha vida, a minha carreira profissional foi essa, foi conversar com pessoas, foi a comunicação. Mas eu durante muito tempo, após a minha conversão, resisti a fazer a vontade de Deus. E mesmo sabendo que era certo, eu andava vagarosa. Eu usava como argumento os problemas do meu dia a dia para dizer a Deus e justificar que eu não tinha, tempo. Tempo para fazer a vontade dele, tempo para cumprir o propósito pelo qual ele me chamou. E eu priorizava outras coisas. De maneira inconsciente, eu escolhia outras coisas e não a vontade de Deus. E caminhava vagarosa dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. Com base nisso, muitas das vezes eu não pude dar um bom testemunho. Com base nisso, muitas das vezes eu não pude acrescentar na vida do meu próximo. Eu não pude cumprir aquilo que Deus diz, que a fé se comprova pelas obras. Muitas das vezes eu fui alguém que não aceitei a disciplina de Deus. O que o autor está falando aqui com a gente? Ele está falando da disciplina. Essa mensagem tem o cunho de convidar você
a rever o seu próprio comportamento, para que você avalie se você está caminhando assim como eu também caminhava, sem pressa, acomodada com a realidade, aceitando aquilo que não é a vontade de Deus como desculpa e argumento para não fazer o propósito do Senhor. E aí eu vou continuar aqui o versículo que diz assim: e precisamos nos livrar também do pecado que nos atrapalha. Ele diz que nós precisamos nos livrar do pecado. E muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, deixa eu falar isso com você, que é algo muito importante, que a gente precisa abrir os olhos, porque às vezes eu tô falando aqui com pessoas que já são antigas na fé. Às vezes você é alguém que já aceitou Jesus há muito tempo, que já frequenta, né, uma comunidade cristã e que tem aí uma jornada de fé. Mas muitas das vezes você pode ter aí na sua bagagem alguns pecados ocultos, alguns pecados de estimação, coisas que você não percebe, que você carrega, mas que vem atrapalhando, que vem sendo um peso e te impedindo de caminhar na vontade de Deus. E aí, eu quero chamar sua atenção agora para você avaliar um pouquinho esse seu processo, porque muitas das vezes você está aguardando há muito tempo uma transformação, uma mudança, um agir de Deus, mas você ainda não conseguiu viver isso, porque você não tem aberto mão daquilo que vem sendo um pecado em sua vida. Meu irmão e minha irmã, olha, eu não conheço a sua vida, eu não sei o que pode ser esse pecado, mas eu vou te convidar a fazer algo que eu tenho feito na minha vida, que é buscar em Deus uma purificação no coração. Tudo que nós temos procede do nosso coração. Presta atenção, cada decisão que nós tomamos, cada coisa que nós fazemos durante o nosso dia, por mais que seja inconsciente, tem uma motivação interna. E essa motivação está ligada ao nosso coração. Perceba, muitas das amizades que você tem está ligada aos sentimentos que você tem. Muitas das amizades que você rejeita está ligado aos sentimentos que você tem, às decisões que você toma de comprar alguma coisa, de ir a algum lugar, de deixar de fazer alguma coisa, tudo isso está ligado e motivado àquilo que tem guardado no seu coração. E muitas das vezes, o que está guardado aí, infelizmente, é um pecado. Às vezes um pecado de ressentimento e mágoa que te impede de prosseguir, porque você se fecha na ideia de que você tem que ter razão e guardar rancor, e não abre o seu coração para ser purificado e viver o amor de Deus. E quando você abre o seu coração, sabe, eu não estou fugindo do contexto, eu só estou apenas te dando um exemplo, que muitas das vezes nós achamos que não temos pecados, meu irmão. Olha, meu irmão e minha irmã, às vezes a gente pensa assim, eu não roubo, eu não mato, eu não agrido ninguém, não estou fazendo mal para ninguém, mas nós não percebemos que dentro do nosso coração existe uma sujeira maligna, que muitas das vezes está ligada ao orgulho, muitas das vezes está ligado na impaciência, na intolerância, comportamentos de egoísmo, comportamentos de crises, de ciúmes excessivo que faz a gente pecar, às vezes a própria ira, são coisas que vêm sendo guardadas no nosso coração e que nos atrapalha, que se torna um peso, que acaba nos tornando lentos e pesados e nos impedindo de fazer a vontade de Deus. Aqui o autor está falando o quê? Corramos com perseverança a corrida que nos foi colocada, que nos foi proposta. Nós precisamos perseverar e essa perseverança não está em você continuar pegando uma mochila pesada, colocando aí dentro o orgulho, o ressentimento, a mágoa e carregando essa mochila pesada até a igreja todos os domingos, ouvindo a palavra de Deus, ignorando as instruções e voltando para casa com a mochila pesada. Não é isso que Jesus nos convida. Nós precisamos ouvir a mensagem do Senhor e perseverar também na transformação. Muitas das vezes nós vamos precisar orar muito mais pelo nosso próprio coração, para que aceitemos a disciplina do Senhor. Presta atenção, essa mensagem ela é extraída de um contexto que diz: a disciplina de Deus comprova o seu amor de pai, um pai que zela, um pai que ensina, um pai que se importa, ele corrige o filho, um pai que não se importa, deixa o filho se virar com os próprios erros, porque ele sabe que aquele ali já não tem mais jeito. Mas se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor ele está falando ao seu coração, ele está te convidando a meditar, porque às vezes, meu irmão e minha irmã, nós estamos, sabe o quê? Nós estamos vagarosos, carregando pesos que estão nos impedindo de prosseguir naquilo que a gente já deseja, naquilo que Deus já colocou no nosso coração, naquilo que nós queremos tanto, mas a gente não abre os nossos olhos, nós não deixamos Deus ministrar o nosso coração, nós queremos justificar os nossos erros, nós queremos dizer a Deus: não, Senhor, eu não estou guardando uma mágoa ou ressentimento, é que aquela pessoa é ruim mesmo, é que aquela pessoa errou comigo mesmo, é que aquela pessoa fez... Não, meu irmão e minha irmã, escuta o que eu vou te dizer, nós como os filhos de Deus, chamados para ser cristãos, para professar a fé, para ser
ser sacerdotes reais, nós temos uma responsabilidade muito maior, que é a responsabilidade de se dispor a corrigir o que está errado, não importa se o outro errou. Nós precisamos buscar em Cristo a graça para acertar. Então, o convite de hoje a você que me ouve, é que você faça uma reflexão sobre a sua própria vida, para que você entenda que o fato de você resistir à transformação e à mudança, muitas das vezes, te torna lento, vagaroso, alguém que muitas das vezes tem pecados de estimação que atrapalha a sua própria transformação e perseverança. Olha, é necessário que a gente se mantenha firme em Jesus, porque Ele é o líder, Ele é quem nutre a nossa fé, Ele é que derrama a graça para que a gente seja transformado. É necessário que a gente persevere, entendendo que mesmo quando uma mensagem não vem aqui para afagar o nosso ego, mesmo quando eu não venho aqui com uma mensagem para ficar te incentivando a correr atrás de alguma coisa que você queira, mesmo que a mensagem não seja um consolo para a dor que você está sentindo, ainda assim é necessário que você olhe para a sua própria vida e se disponha a deixar Deus te transformar. Para finalizar essa mensagem, de uma maneira objetiva, eu quero dizer a você: abra mão dos pecados de estimação, porque eles têm sido um peso em sua alma, que tem impedindo você de viver aquilo que Deus te chamou para viver. Meu irmão e minha irmã, eis que Jesus está às portas e nós sabemos disso. Nós precisamos acordar, porque muitos de nós sabem, mas está cochilando, está com os olhos fechados, está negligenciando, está deixando o tempo passar como se tivesse mais tempo. E muitas pessoas, infelizmente, já se passaram acreditando que tinham mais tempo. Então que hoje você possa, a partir deste momento, aceitar a disciplina do Senhor, entendendo o quanto Ele te ama, que Ele não desistiu de você, mas Ele quer te transformar. Ele quer te ajudar, Ele quer tirar esse peso para que você possa caminhar de uma maneira mais rápida e perseverante na fé, se mantendo firme em Jesus, aperfeiçoando a sua fé, nutrindo a sua esperança e cumprindo um propósito em Deus. E aí você pode me perguntar: Inara, mas o que eu tenho que fazer então? Você pode começar fazendo uma oração. Uma não. Se coloque diante de Deus como Daniel. Ore até que a resposta venha. Ore por você mesmo. Às vezes você está ouvindo essa mensagem e você está tão cegado espiritualmente. Eu não falo isso por mal, meu irmão e minha irmã, porque eu também já estive muito cega em muitas coisas na minha vida. E é por isso que temos que manter a espiritualidade. Mas às vezes nós estamos tão cegos espiritualmente que a gente nem enxerga o nosso próprio pecado. Ou a gente olha para ele como se não fosse nada. Se você está assim, com o coração frio, que você vê o pecado, sabe que precisa fazer o certo, mas não consegue, então ora. Ora, porque esse é um estágio muito perigoso. Esse é um estágio, muitas das vezes, que nós estamos distante do Espírito Santo, porque nós nem nos incomodamos. E a gente precisa, pelo menos, nos incomodar para que Deus possa agir a nosso favor. Então, que hoje você possa tomar essa mensagem como uma instrução para que você persevere e caminhe firme na corrida, para prosseguir adiante no propósito que Deus te chamou. E não se manter vagaroso ou vagarosa, preso a um pecado. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Deus, essa pessoa precisa da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda, nós precisamos. Precisamos que o Senhor nos fortaleça em graça, que tenha misericórdia de nós e nos ajude a abandonar os pesos que vêm nos atrapalhando de avançar. Senhor, não nos deixe presos no Egito como o povo que no passado ficou 40 anos em algo que poderia ser em dias. Senhor, nos ajude a caminhar rápido nesse processo, permitindo que o Senhor age através da nossa vida. Nos liberta de todo peso, de todo mal, de toda resistência. Nos limpa, nos purifica. Em nome de Jesus, receba a nossa oração. Senhor, eu sei que o Senhor me ouve e o Senhor está vendo nesse momento a pessoa que precisa dessa purificação. Toca agora nesse coração, Senhor. Abra estes olhos e que essa pessoa possa, em nome de Jesus, aceitar a sua disciplina para correr perseverante rumo ao seu propósito. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.